Olá, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e no programa de hoje eu vou aproveitar o assunto do programa anterior e já vou engatar uma peça feita com madeira torneada. A ideia é fazer um outro acessório para furadeira de bancada, que é uma lixa de tambor, que é isso daqui. Então essa lixa é um tambor de madeira, um cilindro de madeira revestido com lixa. E isso aqui vai um parafuso transpassando esse cilindro e vai preso aqui na furadeira. E aí você consegue lixar topos de madeira, arredondar, fazer formas irregulares. É bem legal. Então, como chegar nisso? Vamos começar o processo no filme anterior. Vocês viram que eu ensinei a fazer uma peça arredondada, torneando aqui na furadeira de bancada, partindo de um pedaço de caibro. Porém, no filme anterior eu ensinei vocês uma maneira de fazer o arraste da peça simplesmente usando uma porca-garra presa numa das pontas. E na outra ponta você tinha uma contraponta justamente para ter a peça alinhada. No caso dessa lixa, eu preciso ter um eixo passando de um lado ao outro, desta forma aqui. Então, para isso, aqui no caso, eu vou usar uma barra rosqueada. Barra rosqueada, para quem não conhece, é um grande parafuso, geralmente vem em tamanhos de 1 metro, em bitolas específicas. Essa daqui é 9 milímetros e 37, quase 9 milímetros e meio. Então, eu já cortei aqui um pedaço. Então o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso achar, partir de um pedaço quadrado de caibro, achar o eixo desse caibro, dos dois lados, ou não necessariamente, e fazer a furação para essa barra rosqueada atravessar a peça de um lado ao outro. Então é o que eu vou mostrar para vocês agora, fazendo aqui na furadeira de bancada e prendendo essa peça na morsa aqui na base da furadeira. Depois da peça furada, aqui eu comecei o furo com a peça, com o furo na marcação que eu fiz. E se eu reparar aqui embaixo, na parte de baixo, ele não saiu bem alinhado. Não tem problema, porque eu vou tornear essa peça. Então eu vou auferir esse cilindro de madeira na hora que eu tornear. Então agora eu transpasso aqui essa barra rosqueada e prendo ela com porca e arruela, dos dois lados. Então a madeira vai ficar prensada nesse eixo. Vocês viram que eu tive dificuldade para encaixar essa porca na ponta da barra rosqueada. Para mim isso é bastante óbvio, mas para alguns de vocês pode ser uma informação nova. Quando eu fiz o corte com a esmerilhadeira, cortando o pedaço que eu precisava, a esmerilhadeira cortou de forma errada a rosca. Então eu não tinha o encaixe perfeito do início da rosca da porca na rosca da barra rosqueada. Então eu precisei limar um pouquinho, tirar umas rebarbas para começar a porca entrar de forma correta. Então fica aí a dica. Se isso acontecer com você, acerta a ponta com uma lima. Bom, então o eixo já está bem apertado na peça de madeira e eu vou tornear essa peça na furadeira de bancada, como vocês viram seguindo o processo que eu mostrei no nosso programa anterior. Vou desgastar essas quinas para iniciar o processo já adiantado. E como no nosso programa anterior eu mostrei o fato de colocar embaixo uma ponta guia, justamente para a peça ficar posicionada, aqui eu tenho um eixo, esse eixo está firme. De qualquer maneira, eu vou posicionar um pedaço de sarrafo com um furo do tamanho dessa barra rosqueada que me serve só de apoio, um apoio a mais
para ajudar no torneamento. A peça está torneada, está no jeito para a gente poder prender a lixa. Mas antes de fazer isso, eu vou mostrar uma outra opção de você fazer essa lixa de tambor sem usar uma madeira maciça e sim camadas de compensado. Então, como vocês devem ter visto aqui na minha mão, eu tenho aqui um tambor feito com camadas, com pedaços de compensado. Para fazer esse cilindro de compensado, eu vou usar aqui uma serra copo de 2,5 polegadas ou 64 milímetros. Então eu vou cortando as bolachas e depois eu vou colando elas, transpassando pelo eixo e deixando apertado para a colagem ficar pronta. Eu só vou conseguir tornear depois que isso estiver seco. Então, se você usar, por exemplo, uma cola PVA branca, ela tem um período de cura maior. Então, provavelmente 24 horas para você poder conseguir tornear. Ou um adesivo instantâneo, que também você tem uma resposta bem mais rápida. Dá para você fazer o trabalho quase na sequência. Bom, aqui eu tenho as bolachas que vocês viram sendo coladas e aqui já está o conjunto consolidado. Então agora é tornear também esse cilindro de compensado, que é o que eu vou fazer agora para vocês verem. Vocês viram que eu também conferi o prumo dessa lateral do cilindro aqui do compensado usando um esquadro, porque é justamente importante que esteja tudo paralelo. Se você tiver dúvida com relação ao torneamento da peça, se você estiver chegando no nosso programa hoje, assiste o programa anterior que eu dou todos os detalhes em função de como tornear uma peça aqui na furadeira de bancada. Questões de segurança, questões de velocidade que você utiliza e posicionamento do formão, todos esses detalhes assiste lá no nosso programa anterior. Bom, agora é a questão de fixar a lixa para a gente finalizar o tambor e poder usar aqui na bancada lixando. Eu fiz alguns testes em função da fixação da lixa. Então, assim, existem até vídeos na internet mostrando onde é feito um rasgo no cilindro, ou melhor, é feito um furo afastado da borda e depois é feito um rasgo chegando nesse furo. Dessa forma, você vem com a lixa, entra dentro do rasgo e coloca um pino travador. Eu sinceramente achei que isso era bastante eficiente e eu vou ser muito sincero, eu tentei fazer e não consegui que desse certo, que fosse prático. Ou seja, encaixar a lixa e depois entrar com o pino travador. Então a minha sugestão é que você cole essa lixa com um adesivo de contato. É importante ter esse rasgo justamente para que as duas pontas da lixa entrem dentro desse rasgo e elas não fiquem soltas e e a lixa não queira se soltar. Mas eu acho interessante colar a lixa, porque aí ela fica bem aderida na madeira e você não tem ponta solta porque as duas pontas estão entrando no rasgo. Com relação à lixa que você vai usar para revestir esse cilindro, existem algumas opções. Você tem a lixa para madeira, normal, retangular. Essa lixa, o fundo dela é papel, então assim, ela não é tão resistente. Eu até nem fiz teste com ela, não sei se ela resiste ou não.
Eu já parti para uma lixa que tenha a sua base em tecido, porque aí ela é bem mais resistente do que a com papel. Por exemplo, isso daqui é uma lixa até usada de uma lixadeira de cinta. Então você pode, por exemplo, fazer um tambor nessa altura. Essa daqui, que é a lixa que eu vou usar, é um pedaço de uma lixa também de cinta de uma máquina maior. Mas você encontra em lojas que vendem materiais para marcenaria, para marceneiros, você encontra esse tipo de lixa de cinta a metro. Então, aí você pode escolher a gramatura e o tamanho que te servir para você revestir o seu tambor. Uma outra opção, por exemplo, é usar uma lixa para ferro, em que ela tem na sua base um tecido, então ela também vai ser mais resistente. Eu vou usar essa lixa para revestir esse tambor de compensado. A cola está seca, agora eu vou colar a lixa na madeira. É importante que esse rasgo tenha uma boa espessura para que entrem as duas abas, as duas pontas da lixa. Mesmo se ficar um pouco de folga, não tem problema, porque a lixa está colada, então as duas pontas não vão querer sair. Então eu começo aqui, olha. Isso é um ajuste um pouco chato que eu percebi, mas é bem tranquilo. Basta que você abra bem esse rasgo e aí você consegue colar a lixa com tranquilidade. Põe em cima da bancada e faz isso, porque aí você tira todo e qualquer degrau que possa ter. E aí no final... E tá aí, a lixa de tambor está pronta. Vejam que ela está bem encostada na madeira. E esse rasgo, como eu falei, é simplesmente para as pontas não ficarem soltas. Aqui está colado, então não tem por que ela sair. Se você precisar trocar, ela gastou, enfia uma chave de fenda, arranca. E se você precisar acertar a madeira ou tirar a cola antiga, põe de novo na sua furadeira, prende aí aquele apoio e lixa ou mesmo passa um pouco de formão. Como se você estivesse dando uma ligeira torneada para acertar a madeira. Eu sei que não é o ideal, mas o ideal seria ter aquele pino travador, mas eu particularmente não consegui fazer com que isso funcionasse direito. Então, a dica que eu dou é a dica que deu certo para mim. Bom, então esse foi o nosso programa de hoje. Mais uma possibilidade, mais um acessório para usar na furadeira de bancada. Dê aquele joinha pra gente, compartilhe o nosso trabalho nas suas redes sociais e vamos ver agora isso aqui funcionando, né?